Então, gente, a gente fez um processo de introdução no cuidado em saúde, olhou um pouco o fenômeno e as determinações sociais dos processos de desigualdade, de injustiça. E a gente, na semana passada, começou a ver depoimentos de protagonistas, né, de movimentos e práticas populares, né? Semana passada tivemos aqui com protagonistas do movimento LGBTQIA+, e também do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, inclusive com um médico, né, de Pernambuco, o Guto, que trabalha com o MST, né? E hoje a gente tem o prazer, dando continuidade nessa nossa trajetória, de receber Bruna Ávila, que é médica de família e comunidade. Ela foi formada na nossa residência da UFPB, tem muito orgulho de tê-la como residente aqui na nossa UFPB. Também foi professora aqui na nossa universidade, professora substituta, contribuiu muito com o nosso curso e hoje é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN, tá? E estamos aí com a expectativa em processo, quem sabe, de contar com ela aqui conosco no futuro como professora. Mas isso é um processo que está caminhando, né? Já temos a aprovação do nosso departamento, com muita alegria, para ela compor os nossos quadros. Então, assim, gente, Bruna tem uma experiência muito importante e relevante, trabalhando com saúde da população indígena, com saúde da mulher, com os processos de desigualdade de gênero. Teve uma experiência também de um estágio junto ao consultório, né, de rua, nos processos de cuidado à população em situação de rua. Então, a gente tem o maior prazer, Bruna, muita gratidão, muito obrigado por você estar com a gente hoje, com a nossa turma, para que você traga um pouquinho para nossos estudantes o teu relato da tua experiência, né? Como é que foi na tua experiência como médica, em processo permanente, né, de formação, trabalhar com essas populações? O que é que você aprendeu? Como é que foram os desafios, né, as possibilidades? E aí eu proponho que a gente pudesse conduzir da seguinte forma, de você talvez ter umas meia hora para ficar mais livre, para você fazer um primeiro relato, e depois a gente vai abrindo para a galera ir perguntando e tirando dúvidas, interagindo com você, tá? Então, é isso, assim, quem vai me ajudar também a conduzir hoje esse papo com você é Ione e Heloísa, que estão aqui, que são estágio doutorandas, estão fazendo estágio docência comigo. Eu ia ter um problema para sair mais cedo, mas consegui resolver, que eu quero ficar o tempo todo aqui com você. Então, ficaremos aqui a aula toda. Então, muito obrigado. Fique à vontade, minha querida. Beleza. Boa tarde, né, de novo, para quem chegou depois. Acho que primeiro agradecer, né, o convite. Acho que de vez em quando o Pedro me chama para umas coisas e eu, né, ou não posso, ou tem alguma outra questão e acabo não conseguindo chegar diante das várias coisas que a gente acaba se enfiando aí, né, ao longo dessa nossa jornada aí. Mas aí que bom que deu certo, né? Eu fiquei refletindo muito, né? E aí queria agradecer pelo convite, porque eu acho que só quando o Pedro me descreveu o nome da disciplina, qual que era a proposta, eu já achei muito, muito massa, né? Foi uma coisa que não fez parte da minha formação, da minha graduação, né? Então, e aí eu fiquei pensando, né, que ao longo de 2015 até 2020, a minha experiência com populações específicas vulnerabilizadas, né, ela foi mais com a saúde indígena, né? Mas eu achei interessante como a gente está lidando, né, está numa discussão com estudantes da maioria aí do início do curso, né? Eu achei interessante fazer um resgate, talvez, da minha trajetória, para a gente poder debater um pouco, né, e discutir como é que esse debate sobre desigualdades, né, e sobre práticas populares acabou de alguma forma adentrando na minha vida, na minha formação, né, como que isso começou a fazer parte, né. E aí eu fiquei pensando muito que eu fiquei refletindo de ontem para hoje, inclusive, que eu fui para a medicina com uma ideia muito diferente do que como eu estou hoje, né. Então acho que isso é algo interessante, porque eu acho que todo mundo entra no curso com uma perspectiva, com uma ideia, né?
E eu acho que o que eu estou hoje, né, era bem diferente do que eu imaginava no início do curso, né? Então, eu vou trazer um pouco a minha trajetória e aí dando ênfase um pouco em alguns pontos que eu acho que talvez sejam mais aí, né, fazem encontro melhor com a proposta da disciplina. Assim. Então, acho que a primeira coisa, né, como o Pedro me apresentou, eu sou Bruna, né, sou médica de família e comunidade, né, na verdade, sou caipira de Goiás, né, e estou nas terras paraibanas já há quase 9 anos, né, 8 anos e meio, né, então vim fazer residência, né, e acabei ficando. Né, como o Pedro falou, fiz residência na UFPB, depois fiz mestrado em saúde coletiva na UFPE, né, e agora estou no doutorado na UFRN em parceria com a Unicamp. Então, estou aí pulando, né? A gente fala que é a andarilhagem da utopia, né, Pedro? A gente está andarilhando aí, tentando construir as coisas, né? Mas eu fiquei lembrando muito que eu comecei o curso, né, nessa ideia muito... Eu lembro que eu ia fazer algo sobre genética. Na época, eu estava começando... Eu fiz o meu curso, finalizei em 2012, né? Então, estou completando 9 anos que me formei. E eu lembro que, na época, estava naquele furor da coisa da genética, tinha um curso, né, específico de biotecnologia que começou e tal. E eu gostava muito dessas coisas micro, cada vez mais micro, né? Tanto que eu entrei na graduação e comecei a me envolver com as coisas que eram mais do campo micro, da genética ou da oncologia, então ligas e coisas, né, mais voltadas para esse campo, né? Mas ao longo do curso, eu já fui sendo provocada a pensar que algumas coisas não estavam nem dentro do curso, né, enquanto currículo, não estavam dentro do curso enquanto pessoas, né? E aquilo foi começando a me incomodar, né? E nos encontros com as pessoas de cuidado e avançando um pouco mais no curso, eu percebi que tinha muita coisa à margem, né? Então, à margem do curso mesmo, né, dos meus colegas de curso, então eu olhava para o lado, né, e eu não tinha praticamente pessoas pretas ao meu redor, eu não tinha praticamente pessoas LGBT ao meu redor, né, não tinha nenhuma pessoa indígena, né, e aí aquilo ali foi, né, isso mudou um pouco depois de algumas políticas, né, que a gente sabe que contribuíram para isso, mas aquilo me incomodou. Então, olha, tem uma margem aqui, tem pessoas que não estão aqui e tem discussões que não estão fazendo parte da minha formação, né? E aí eu fiz algumas experiências que eram, e aí é uma questão que eu achei, né, que é importante problematizar, né, que eu fiz algumas experiências que foram optativas, né, e que muitas delas até hoje permanecem sendo optativas, e permanecem ainda sendo à margem do curso, né? Mas foram experiências que mudaram completamente assim minha visão sobre esse processo. Eu saí do micro para o maior macro de todos, tanto que eu hoje estou no campo da saúde coletiva, da medicina de família, né? E aí acho que algumas experiências durante a graduação ainda, né, que acho que foram bem marcantes para mim, né? Primeiro foi um estágio né, nesses estágios aí que articulados pelo movimento estudantil, pela DENEM, na Indonésia, né, quando eu fui vivenciar o sistema de saúde de lá, né, um país, naquele momento, bem mais desigual, né, do que o Brasil, né, e aí eu falei, poxa, realmente, né, o SUS é uma maravilha, né, então eu voltei amando o SUS e ampliando esse debate, alguns debates que não tinham dentro do curso, né. Depois, uma outra experiência que eu acho que foi importante também foi eu ter vivenciado, né, um estágio optativo, né, também na rede de saúde de Fortaleza, né, e que na época a gente tinha uma oportunidade de estar vivenciando junto com pessoas graduadas em Cuba, né, assim como o Guto, que teve com vocês, que é meu amigo também, né, e aí aquilo foi me aproximando de olhar que as coisas eram maiores, né, do que aquela bolha onde eu estava inserida ali, né. Uma outra experiência que estava totalmente à margem também do curso, numa salinha escondida lá na ginecologia, dentro do Hospital das Clínicas, foi a experiência com populações trans, né, com pessoas trans, né, num ambulatório que na época era uma referência no Brasil, né, de cuidar das pessoas trans, né, tanto de acompanhamento como de cirurgias, né, e ali foi onde eu falei, poxa, realmente, né, isso não é uma discussão que está dentro da minha realidade, né, e eu queria me inserir um pouco mais nisso, né.
E aí, eu acho que a medicina de família foi um caminho para eu conseguir ampliar um pouco mais e é onde eu me encaixei, né? Mas eu acho que a grande questão, e aí foi mudando um pouco a minha perspectiva, até chegar do micro lá da oncologia, da genética, para desembocar na medicina de família, né? Foi quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar e percebi que muitas coisas, mesmo eu sendo super dedicada, mesmo eu estudando para caramba, né? Eu estava lidando com questões que não me disseram, que não me discutiram comigo, né? E percebi que o meu trabalho eu me senti extremamente frustrada e inútil, né? Então, esse foi o sentimento. Eu sei estudar clínica, eu sei, né, assim, de alguma forma tenho as dificuldades e tal, mas consegui estudar, né? Então, estava ali conseguindo, achando que eu tinha uma competência suficiente para cuidar das pessoas, mas me senti frustrada, né? Me senti frustrada no sentido de, olha, o que eu estou fazendo parece que não é o que as pessoas precisam, né? E aí, quando eu me dei conta, né, de que eu precisaria me envolver com outras questões para cuidar de algumas coisas, né, do que aquelas pessoas precisavam, na verdade, que eu estava cuidando, né, era de comida, era de lazer, era de emprego, né, era de não sofrer violência, né, e aí aquilo me deu uma sensação muito ruim, né, de que eu estava num lugar que eu não queria estar, né, que até hoje é um pouco a minha crise com a medicina, né, que é de gostar bastante do que eu faço, mas ao mesmo tempo me sentir desconfortável por perceber que o que eu consigo fazer às vezes não é o que as pessoas precisam diante das desigualdades imensas que a gente cuida, né? Ou tenta cuidar, né? Então, e aí foi um baque, assim, né? No início da atuação enquanto médica, assim, né? E aí, ali na residência ainda, né? E acho que Pedro acompanhou um pouco isso na época, né? Esse é um dos motivos de eu ter também me envolvido com os movimentos sociais, né? Então, nessa época também com o MST, que vocês tiveram a experiência, né? E pensar em construir em ajudar, né, em cuidar das pessoas. Eu percebi que eu podia cuidar das pessoas e contribuir com o cuidado, não necessariamente só dentro do meu consultório, ou nem só junto com a equipe multiprofissional, né, que eu precisaria de ir para outros lugares. Então, aquelas mulheres que eu atendia, que atendo, né, em situação de violência, que é uma das coisas que eu né, tenho um foco maior pela demanda ser imensa em relação a isso, né? Eu percebi que eu consigo cuidar, consigo me aprimorar o meu cuidado, né, de acolhimento e de orientação em relação a isso, né? Mas aí eu fui para o movimento feminista, né? Fui para o movimento feminista para eu entender, conseguir me sentir um pouco mais contribuindo com essas mulheres, porque eu percebi que não era uma mulher, eram várias mulheres, né? E aí isso me fez me deslocar para lá, né? Diante das desigualdades, da dificuldade de acesso aos direitos, né? Aí eu resolvi me envolver com a motivação, né, e da construção do Conselho Local de Saúde, né, da comunidade que eu trabalhava na época, né? Não, então eu vou ter que ir para outras vias, né? Eu faço aqui o meu trabalho, mas tem algumas coisas que vão precisar ser motivadas, né? Eu posso ser um agente que motive, que facilite, né, que anime aí para que a própria comunidade consiga lutar pelos seus direitos, né? E aí eu acho que foi um momento que eu vi, e isso já era o meu final do meu R2 de medicina de família, que eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa que realmente ia contribuir, né? Não só individualmente, como de forma coletiva, né? Então, as desigualdades, pensando em negação de acesso a questões básicas de existência, né? Foi algo que sempre me incomodou, né? Me incomodou e me fez estar inserida sempre em paralelo, né? Junto aí do meu trabalho médico com os movimentos sociais, né? Uma outra experiência ainda dentro da residência, que eu acho que vai nesse campo também, né? Foi a questão do consultório na rua, né? E aí eu fui para esse lugar mesmo, de assim, não, eu quero as pessoas... Existe uma desigualdade, inclusive dentro do curso, inclusive dentro dos debates, inclusive dentro da própria residência de medicina de família, né? E eu vou buscar sempre o que está à margem, né? Vou buscar sempre o que está sendo vulnerabilizado, porque eu acho que são essas pessoas que estão sendo esquecidas, né? Igual quando a gente discute bastante, né, que aquelas cuidadores que levam as crianças para a puericultura, para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, e que nunca faltam, na verdade, é as que menos precisam, né, de orientação. Eu preciso estar preocupada com as que não estão lá, né? Então, me vê essa preocupação com essas pessoas que não estão sendo visíveis, que não estão ali, né?
por exemplo, essas pessoas trans que eu acompanhei, né, e durante a minha graduação, né, durante a minha residência, eu não tinha contato com isso, né? E essas pessoas não existiam, elas não estavam ali na comunidade, na verdade, elas não chegavam até mim, né? Por conta das nossas barreiras que a gente causa, né, para as pessoas que são vulnerabilizadas ou invisibilizadas, né? Então, me deu essa necessidade de olhar para quem estava à margem, né? E várias populações. Então, eu estou falando de populações que não estavam nem nas discussões, nem no acesso à saúde de forma mais plena, né? E aí, durante a residência, a gente articulou, e aí acho que eu fui uma das que tentou abrir essa possibilidade da inserção nossa da medicina de família no consultório na rua, né? E aí eu realmente me apaixonei em termos de pensar, não só gostar do trabalho, mas perceber, né, que aquilo me ampliou um olhar sobre várias coisas, né? Inclusive sobre quem são essas pessoas que estão na rua, né? Então, e aí sair da residência assim louca, querendo, né, trabalhar nesse lugar, porque era esse lugar que fazia sentido para mim, né? Olhar para essas pessoas que estão à margem, né? Que não são visíveis, né? Ou que causam medo, né? E aí foi quando a gente acompanhou e eu percebi, né, uma ampliação do meu olhar sobre o ser humano, na verdade, né? E sobre como as pessoas se organizam em busca da sobrevivência, em busca do seu próprio cuidado, né? E de perceber, inclusive, que cada uma daquelas pessoas tinham histórias muito diferentes uma das outras, né? E não aquele bloco de as pessoas que em situação de rua são pessoas, são bandidos, são pessoas, né, que fazem uso abusivo de drogas, né? São pessoas que não queriam estar ali porque tiveram que estar, são pessoas que são, né, que todas querem sair da rua porque a rua é horrível, né? E não, né? Eu tenho uma diversidade de histórias nessas pessoas, né? Então, pessoas que queriam estar na rua, sim, enquanto uma escolha, né? Pessoas que estavam há muitos anos e nunca tinham usado uma droga, né? Pessoas que nunca roubaram ninguém, né? E pessoas, sim, né? Pessoas que faziam uso abusivo de drogas, pessoas que estão... E aí isso me ampliou um olhar, né? Poxa, eu realmente, né? O buraco é mais embaixo, né? Eu tenho vivências diferentes, mesmo em pessoas em situação, né, parecida ali, né? E aí, em outro elemento também, que eu acho que, né, me deu um outro olhar sobre as práticas de cuidado, né, foi quando eu percebi também que eu precisava de outras ferramentas, né, e que essas ferramentas vinham dessas próprias pessoas, né, como o Pedro estava introduzindo ali, né. Então, nessa lógica que a gente muito é formado, de a gente ter as alternativas, a gente ter as melhores ideias de como cuidar das pessoas, né? Quando que, na verdade, as pessoas já se cuidam há muito tempo, né? E já se viram há muito tempo, né? E perceber que eu, ali, tudo bem, eu fazia uma intervenção, a gente fazia algumas coisas que tinham a ver, sim, com prescrição de medicações, tinham a ver com solicitação de exames, né? Tinha a ver com encaminhamentos para outros serviços né, outros pontos da rede, né? Isso tudo tinha a ver, né? Mas eu precisava, e aí alguns profissionais tinham essa habilidade, né? De escutar as histórias para daí a gente saber como é que a gente podia cuidar daquelas pessoas, seja através da arte, seja através simplesmente do vínculo, né? Então, outras ferramentas e outras formas de cuidar que eu não fui, né, apresentada antes, né? E que eu percebi que eu precisava ampliar esse olhar, né? Então, essa foi uma experiência, né, que acabou que eu não consegui ficar muito tempo enquanto, né, nesse processo do consultório na rua, né, mas eu acho que é uma experiência interessante para a gente, muito importante, né, é uma política muito legal, muito limitada ainda, né, para a condição que a gente precisa, né, mas foi um lugar da gente conversar com aquelas pessoas, entender como funciona a sociedade, né, entender muitas coisas, né, e aí isso foi bem importante para mim também, né? E aí, nesse caminho ainda, né, de estar sempre buscando, né, esse olhar pela margem aí, né, por quem está à margem da medicina, né, tive a oportunidade, em 2015, iniciar a supervisão do Mais Médicos, né, em área indígena,
e primeiro no Pará, com a etnia chamada Munduruku, né? E depois de 2016 a 2020 em Roraima e Amazonas, né? Com os Makuxi, principalmente, e os Yanomami, né? A maior parte do tempo com os Yanomami. Né? Então, eram inserções que eu ia para as comunidades a cada 2 meses, né? E não sabia nada disso, né? Quando entrei, foi só muita vontade de aprender, de entender, né? Por convite de um amigo, né? E colega de trabalho que tinha uma experiência um pouco maior, né? Mas ali foi assim a grande reviravolta no meu olhar sobre a minha prática, assim, né? Em vários elementos, né? Acho que um deles é perceber isso, tanto que, se a gente está falando de pessoas vulnerabilizadas, eu cheguei num ponto, né, de ver que a gente tem, além de vulnerabilizados, pessoas invisíveis, né? Então, os indígenas são invisíveis dentro do curso, né? Invisibilizados, na verdade. Né? Então, não é uma discussão que acontece, não é uma discussão que a gente coloca, né? E que eu percebi que eu não tinha conhecimento nenhum, né? E nenhuma ideia do que eu estava fazendo ali no começo, né? Reproduzir preconceitos, inclusive, né? Aquele velho preconceito de olhar para aquela comunidade indígena que tem um tempo maior de contato com não indígenas e internamente me perguntar se é indígena mesmo ou se não é indígena, né? É menos indígena do que aquele que está, né, mais isolado, né? Então, veja, eu estava lá enquanto uma pessoa extremamente, né, interessada em aprender e mesmo assim eu reproduzi muitas coisas, né? E isso me colocou claramente a ideia, né, de como isso é invisível, né? Na nossa formação, inclusive anterior às nossas graduações, nossa formação, acho que humana aí nas escolas e tal, né? E aí, para além disso, né, de entender que eu estou lidando com uma população diversa, né, que tem várias formas de viver, né, e várias possibilidades, né? Estou falando de muitos grupos indígenas, né? Ainda teve um outro confronto, que é algo que eu acabei estudando no meu mestrado, e depois a gente fez um grupo de pesquisa em que a gente publica algumas coisas nesse sentido, posso compartilhar com vocês, né? Mas que está justamente nesse confronto, né, entre culturas, né? E de achar que, muitas vezes, pelo fato do meu conhecimento biomédico, né, e ocidental, a gente ter essa formação, né, a gente vivenciar confrontos muito intensos, né, tanto dos médicos e médicas, né, no seu cuidado, e a gente tendo, enquanto supervisora, né, que gerir esse processo, quanto a gente mesmo tendo que lidar com isso, né. Então, estou falando de confrontos de a gente achar que a pessoa precisa de alguma coisa e que ela acha que não é, que não quer, que a comunidade acha que não é isso, né? Ou, né, a gente perceber que a gente, enquanto profissional de saúde, não é a principal ferramenta, o principal ponto de cuidado daquelas populações. Né? Eu tenho um caminho de algumas comunidades, né? Eu tenho um caminho longo de outros processos até chegar na gente, né? De perceber que eu tenho uma diversidade de práticas de cuidado que foram retiradas, né, da gente pela medicalização ao longo do tempo, né? E aí eu estou falando de várias coisas, né? E isso foi dando um nó na minha cabeça, inclusive de questionar, né, algumas questões relativas à prática médica mesmo, né? E aí eu acho que uma coisa importante, que é uma das categorias que acabou surgindo na minha dissertação, é esse debate entre desigualdade e diferença, né? Que é uma coisa que me pegou muito nessa experiência com a saúde indígena, entre várias coisas, mas eu acho que queria focar nisso, porque eu acho que tem a ver com essa ideia da vulnerabilização, né? Porque uma coisa que ficou bem clara, né, é que as populações, e aí eu visitei comunidades que eram mais próximas às cidades, mais distantes das cidades, comunidades que tinham um fluxo mais intenso para a cidade, comunidades com fluxo menos intenso, né? E uma coisa um registro bem claro, né, é que nas comunidades em que eu tenho menos contato com não indígenas, com a cidade, eu tenho menor adoecimento, né?
se essas comunidades elas têm um território adequado. Então, aqueles indígenas, aqueles grupos que estão em território adequado, que têm acesso, né, que tem um rio, que tem qualidade, tem peixe, né, e que estão com menos contato com os não indígenas, né, estão muito bem, né. Então, em geral, os médicos que iam para essas áreas ficavam lá, assim, dormindo, né, de boaça, assim, né. Os dentistas, então, gente, tranquilão, não tem nada para fazer, né, porque não tem uma cárie, né, não tem uma cárie. Você vai chegando próximo das comunidades, aquelas comunidades em que eu tenho, ou não tem um fluxo tão grande para a cidade, né? Mas tem um rio cheio de mercúrio que não tem mais peixe, tem um solo, né, detonado pelo garimpo, né? Essa vai ser vulnerabilizada, né? Então eu vi, do mesmo jeito que eu vi isso, eu vi comunidades muito saudáveis, né? E sem, inclusive, a menor necessidade de uma inserção mais contínua do serviço de saúde ali, né, que eu acho que poderia fazer mais mal do que bem, inclusive, pela forma como a gente chega e intervém demais, né? Mas eu também vi fome, né? Fome como eu nunca tinha visto, nunca, né? E não imaginava que ia haver isso. Estou falando daquela fome clássica, né? Do marasmo, do quachocó, né? De criança chorar de fome, né? Isso em 2019, 20. Né? E aí, muitas vezes, eu vi os profissionais de saúde colocarem que aquelas pessoas estavam passando fome porque elas tinham um modo de vida inadequado. E aquelas pessoas estavam tinham muitos adoecimentos de pele porque não tomavam banho, porque não usavam sabonete, né? E aí, quando, na verdade, a gente vai perceber que aquele indígena que está de boaça lá num território adequado, né, ele não toma banho de sabonete, né, e está tranquilo, não tem uma doença de pele, não tem desnutrição nenhuma, né, com o seu modo de vida, de caça ou de plantio de algumas coisas, né. Então, na verdade, o problema não é essas diferenças de cultura, o problema nem é a cultura, né, nem é isso. Isso a cultura a gente discute a partir do que é diferente, né? Eu tenho uma prática, você tem outra, eu tenho uma crença, você tem outra. Mas o que eu estava lidando ali não era com cultura, né? Era com desigualdade. E aí fica aquelas coisas que para a gente são bem óbvias de como, né? Os determinantes e aí condicionantes do processo de saúde e doença interferem na vida de todos nós, indígenas e não indígenas, né? Ali é uma coisa óbvia, né? As comunidades que têm acesso a industrializados têm hipertensão, diabetes, né, câncer, e por aí vai, cárie, né, e por aí vai. Aquelas que não têm acesso não têm isso, gente. Então, eu fui em várias comunidades que não tinham um caso de hipertensão, um caso de diabetes. Nunca teve câncer de ninguém lá, né? Então, em outras, não. Em outras, bem próximas da nossa, ou iguais, né, à nossa realidade de indígenas, não indígenas aqui na cidade, né? Então, essa questão foi bem importante, e aí eu comecei a estudar, no meu foco de estudo no mestrado, foi a questão do planejamento reprodutivo, né? Que é uma questão que é muito delicada, né, dentro da saúde indígena, em alguns territórios, né? Por exemplo, eu vivenciei um lugar em que as lideranças proibiam as mulheres de fazerem o uso de contraceptivos, né? Então, isso era um direcionamento que as lideranças, né, solicitavam para o serviço de saúde para não levarem métodos contraceptivos, né? Já que isso era uma ideia de controle daquela população que precisava reproduzir, né? Para conseguir sobreviver, para conseguir, né? Se eu tenho uma alta taxa de mortalidade por uma condição de vida muito ruim, eu preciso reproduzir para repor essa população, né? E isso era uma questão muito difícil, assim, né, de lidar em alguns locais. Estou falando desse grupo especial que são os Yanomami, e aí a gente vai ter histórias totalmente diferentes a partir de outros grupos, né? Mas esse grupo era uma questão. E eu via muitos profissionais de saúde dizendo: porque esses indígenas têm filhos demais, né? Eles têm filhos demais e não sei o quê, e a gente tem que controlar isso, porque é muita ignorância, muita teimosia de não, né, fazer
essa contracepção, né? E aí eu percebi, né, que, na verdade, naquelas comunidades, né, em que eu tinha menor contato com não indígenas, em que eu não tinha o garimpo presente, né, em que eu não tinha tudo que faz com que aquele território, aquelas pessoas, né, sejam prejudicadas e vulnerabilizadas, né, isso não era uma questão, né? Isso não era uma questão. Então, naquela comunidade que eu visitei, em que o garimpo estava muito presente, e que eu tinha arma de fogo, que em outras comunidades eu não tinha, e que eu tinha conflito, que eu tinha morte, aquela comunidade ela tinha uma compreensão de que não deveria usar métodos, porque diante de tanto conflito, de tanta mortalidade, eu preciso reproduzir, né? Ou seja, de novo, né, uma questão que era vista enquanto uma prática, um modo de viver, né, enquanto cultura, na verdade tinha como raiz a desigualdade, né? Então, acho que essa experiência desse percurso por comunidades que têm formas, né, histórias diferentes aí de localizações diferentes, né, vivem em territórios diferentes, né, deixou bem claro para mim, né, o como que essa questão da vulnerabilização, né, e da desigualdade, ela é determinante, né, para o adoecimento, né? E é por isso que, para cuidar dessas pessoas, inclusive, né, eu preciso ter uma equipe de saúde, eu preciso ter tudo isso, né, mas eu preciso de um território adequado, eu preciso fazer demarcação territorial, né, eu preciso restringir o garimpo, né, tanto é que agora, aí nesse de 2020 para cá, vocês viram que essa situação dos Yanomami se tornou mais noticiada, né, ela sempre aconteceu, mas ela se tornou mais noticiada diante da piora aí do avanço do garimpo nessas comunidades, né? E alguns locais que até estão lá foram locais em que eu visitei, né? E que é realmente assustador, né? É muito difícil. Né? Então, na verdade, o cuidado está associado, né? Como o Guto deve ter falado, né? Que saúde é terra produtiva, né? É agricultura, é ter alimento, né? Para o indígena, né, saúde é um território demarcado, um território saudável, né? E, inclusive, são essas populações que protegem esse território. Né? Então, a gente tem várias análises, né, de como nas áreas de demarcação, né, a gente tem uma preservação, né, porque a relação com a natureza ela é muito mais saudável, né? Ela é muito mais funcionante, né, para seres humanos e animais, né? E aí foi quando a gente dá aquele nó, né, de perceber que na verdade a gente, enquanto medicina ocidental, não indígena, precisa aprender muito, né? A gente chegou lá, né, e chega lá naquele confronto de dizer, não, eu acho que ela precisa disso, eu acho que ele precisa daquilo. Quando eu percebo que a minha inserção, a inserção do serviço de saúde, né, causou mais mal do que bem. Né? Um exemplo claro disso, que eu também vivenciei lá, gente, foi a questão do parto. Né? Em algumas comunidades, o parto, gente, é como se fosse assim, eu vou ali no banheiro, né, e volto. Pronto, a mulher está ali, evento cotidiano, igual uma coisa comum que a gente faz automaticamente no nosso dia. Eu vou ali no mato, tem um menino e vai sozinho, inclusive, no máximo com alguém, vai ali e volta como se nada tivesse acontecido. Né? Estou falando das comunidades que estão lá, né, em que a gente ainda não meteu o bedelho, né, ainda não medicalizou. Mas, por outro lado, eu vivenciei algumas situações de as mulheres implorarem, mesmo de baixo risco, sem nenhuma questão, sem nenhuma dificuldade, nenhum risco, se sentirem inseguras de parirem na própria comunidade. Então, tinha um território que eu fui que tinha uma pista, a pista de avião era o que dividia um grupo étnico, que era o Sanumá, de um outro grupo étnico, que era o Zecuana, o Sanumá é um grupo Yanomami, e que eles têm troncos linguísticos diferentes, formas de funcionar diferentes. Né? O Sanumá, né, se recusando, inclusive as mulheres em situação de gravidade, a ir para a cidade, a serem deslocadas para... Não é isso, João?
no Sanumar, né, com muita dificuldade, inclusive em situações de risco, se negando a ir para a cidade, né, por conta das experiências ruins que achavam que iam ter na cidade, né. Enquanto isso, a Ziacuana, que era só questão de atravessar a pista de pouso e caminhar mais um pouco, super inseguras e solicitando para o serviço de saúde, indo lá para a gente dizer que queriam parir na cidade, mesmo sem a menor necessidade de uma estrutura, né, dura para a realização do parto, né? E aí eu fui refletir, por que elas pensam assim hoje, né? Porque a gente, enquanto serviço de saúde, chegou lá e construiu essa ideia. A gente chegou lá e medicalizou. A gente chegou lá e tirou as figuras que eram cuidadoras do parto. A gente foi lá e criou uma ideia de que gestação é doença, né? E tirou do cotidiano algo que era do cotidiano, né? Porque é uma questão de atravessar uma pista de pouso, gente. Uma diferença entre uma coisa e outra, né? Então, foram vivências diferentes com o serviço de saúde, né, que geraram esse movimento de medicalização do parto, né? Como em outras comunidades, a gente já recebia no posto de saúde algumas mulheres. Um posto de saúde que não tinha recurso nenhum, né? Que era muito mais inseguro do que a própria mato lá, né? Porque se fosse uma estrutura que realmente, né, a gente conseguisse fazer reanimação, conseguisse fazer algumas coisas, até justificaria. Mas nesse caso não era, né? Mas as mulheres, mesmo assim, né, algumas se sentiam mais seguras de ir lá para o posto de saúde, né? E eu vivenciei várias experiências, né, de parto junto com o pajé, parto junto com as mulheres, né, que depois a gente vai resgatar isso e lembrar que a doula agora é uma figura super importante, né, porque a gente apagou algumas coisas, né, e agora a gente está tentando resgatar, né, porque as evidências científicas, né, que a gente tem que provar tudo, né, as evidências científicas agora vão dizer que o parto menos tecnológico e com essas figuras de apoio, né, ele é mais saudável, ele evolui melhor, né? Quando que, na verdade, essas figuras nem têm nome lá no Yanomami. Nem tem nome, são as pessoas que as mulheres, as agentes de saúde, né? Então, né, e mesmo no parto, no posto de saúde, teve um parto bem marcante para mim, que foi isso. A sogra foi levar a mulher também, mesmo estando no posto de saúde, aquilo ali era um evento cotidiano, ela estava numa reunião das mulheres da comunidade e ela conversando comigo como se, assim, depois vai acabar rápido, que eu vou voltar para minha reunião lá, e aí tranquilo, né? Então, assim, não era uma coisa assim, parei a vida agora para uma coisa muito, né? Não, eu fui ali, parei, depois eu volto para a reunião e pronto, né? E foi desse jeito, né? A menina pariu, e aí foi um confronto, inclusive meu, com um médico, né? Porque ele fez amniotomia, fez intervenções desnecessárias. Imagina nessa pessoa, que já tinha parido 1000 vezes, né? Aí que não precisava mesmo dessas intervenções. Em um momento, ela quis ficar de cócoras e ele disse que não sabia como fazer isso. Aí eu falei para ele assim, elas sabem, né? Não é você que vai fazer o parto, são elas, né? Pergunta para elas como faz, né? E aí elas se organizaram, né? E ajudaram. Que é essa arrogância. Eu não sei fazer, mas quem disse que é você que faz, né? Então eu falei, então pergunta para elas estão aí. E aí veio a gente de saúde, sogra, todo mundo ajudando, né? O pajé também fazendo umas pagelanças e tal, né? Minimamente a gente conseguiu construir uma ideia de incluir essas figuras. Isso um médico bem duro assim com isso, né? E aí eu falei assim, não, é assim que elas estão querendo que seja. Então beleza, então vamos fazer isso, né? Então, e aí ele teve essa abertura, não sei se ele faz isso e estava fazendo isso sem a minha presença lá, né? Mas estava tentando mostrar para ele que é tranquilo, que não precisa ter esse medo, a gente não precisa controlar tudo, porque esse parto aí já é feito há muito tempo sem ele, né? E aí eu acho que essa foi uma coisa bem marcante. Inclusive, a sogra falou que a bebê chama Bruna, né? Porque estava a discussão do nome lá, quem ia ser o nome. E aí ela falou que ia chamar Bruna. Lá tem uma Bruna Yanomami lá em Maturacá, no Amazonas, né? Então, e aí isso foi me ampliando os horizontes, né? Olha, é isso, né? É isso. Aqui me colocou em xeque tudo que eu tinha aprendido, né? De olhar que eu preciso escutar, eu preciso ter interesse, independente de ser indígena ou não. Eu estou dizendo que nesse lugar
Isso confrontou mais intensamente, né? Mas isso é todos os dias na nossa prática, né? Então, de perceber que eu tenho uma série de coisas que levam àquele adoecimento, ou uma série de coisas que fazem com que as pessoas tenham saúde, né? E que a maioria delas, como a gente já previa, né? E já vem discutindo, tem a ver com condições de existência adequadas, né? Condições de vivência adequadas. Então, comer com qualidade, né? Ter um ambiente tranquilo, ter uma boa relação com a natureza, né? Saudável e tal. Então, essas coisas todas, né? E aí, isso foi uma coisa que acho que confrontou, né? E tanto tem esse debate, como você introduziu, né, Pedro, dessa questão de pensar a desigualdade e a vulnerabilização, mas também tem um debate de quanto que as pessoas, né, e as comunidades, elas se organizam para se cuidar, né? E a gente precisa confiar nisso, né, e conseguir contar com isso para que a gente consiga motivar o que for necessário, estimular o que for necessário, né? E, por outro lado, eu tive situações de médicos e médicas incríveis que conseguiram fazer isso, né? Que conseguiram olhar, conseguiram ter o interesse de conhecer primeiro, antes de julgar, né? Que conseguiram ver de onde que vem aquele processo, né? Por exemplo, uma prática de controle da reprodução muito delicada e angustiante, né? Que aí acontece até hoje em algumas comunidades Yanomami, é o aborto pós-natal, né, que é conhecido de forma mais pejorativa de infanticídio, né? Então, acontece até hoje, né, que é sim, né, o causar a morte, né, de a pessoa pós-nascimento, né? Isso tem um debate imenso, ético e muitas questões, é um debate super complexo, né? Mas para além disso, né, também a gente faz, e aí na dissertação eu falo um pouco isso, essas comunidades com território ruim, com garimpo, com rio que não tem peixe, com violência de garimpeiro, com arma de fogo e tal, eu tenho mais aborto pós-natal. Por quê? Um dos motivos, o principal motivo da justificativa desse, e aí sem questões, né, que é uma questão muito angustiante, mas o principal motivo é garantir a sobrevivência, né? Então, essa pessoa, que para o Yanomami ainda não é pessoa, né, pós-nascimento, que tem uma deficiência, que tem alguma outra coisa, que é gêmeos, que tem alguma coisa que vai atrapalhar a sobrevivência da comunidade, pode ser morta, né? E aí eu fico pensando assim, não, tudo bem, mas se eu tenho condição adequada, ela não precisa ser morta, né? Se eu tenho um território que eu não tenho escassez de alimentação, ela não precisa ser morta. Né? Então, eu vou ter mais infanticídio ou aborto pós-natal nas comunidades que também são mais vulnerabilizadas. Né? Ou seja, o problema não foi uma prática construída ao longo do tempo pela sobrevivência, né? E que talvez eu possa combater isso, se eu acho que isso é um problema, né? Não criminalizando só por si só, né? Que é uma questão complicada, né? Mas garantindo um território, né, que forneça alimento, que forneça condição de sobrevivência, né? Então, de novo, né, a gente cai nessa questão, né? Então, acho que essa foi eu posso passar para vocês, né? A gente fez entrevistas com médicos brasileiros. Essa não é da minha dissertação, é uma outra pesquisa que eu acho que ficou até mais interessante. A gente fez entrevistas com os médicos brasileiros médicos e médicas brasileiros que estavam trabalhando nesse território durante o ano de 2019, né? E aí a gente tem um artigo que é mais pensando o cuidado mesmo, a atenção primária e todos os dilemas, as dificuldades, os desafios, que não tem só a ver com isso, tem a ver com acesso, com outras questões também, né? E um outro que tem mais a ver com essas questões que eu estou dizendo, né? Que é esse encontro entre diferentes culturas, né? Esse cuidado sendo construído a partir do encontro entre diferentes culturas e como que os médicos, a partir de narrativas e histórias que eles vivenciaram, né? Eles compreendem isso, né? E uma grande questão é a falta dessa discussão nas graduações de todos, né? E nas formações de todos. Isso se tornou muito mais difícil quando eles foram
trabalhar nesses territórios, né? Hoje eu estou um pouco mais afastada, né? Acabei me ausentando, saindo aí da supervisão do Mais Médicos, né? Continuo fazendo um pouco de pesquisa, algumas coisas nessa área, né? Estou tentando me aproximar um pouco mais agora dos indígenas mais aqui do Nordeste, né? Mas eu acho que compartilhando a experiência, porque eu sei que tem poucas pessoas, né, que é uma discussão que está muito pouco presente, então acho que é bem importante a gente falar disso, né? As outras experiências que eu tenho, acho que são... A gente pode ir conversando ao longo das perguntas, dos debates aí, né? Mas eu acho que essa talvez seja a mais marcante, que eu acho que se encontra melhor com os objetivos, né? Com a proposta da disciplina. Muito obrigado, minha amiga. Estão me ouvindo? Muito obrigado. Eu acho que está todo mundo como eu, assim, fascinado, encantado com a riqueza, a complexidade, né, da experiência que você trouxe. Mas, assim, é exatamente por isso importante que a gente agradece muito tua presença, porque com exemplos concretos, como o que você trouxe, né? Não só trazendo exemplo, mas refletindo, dizendo os aprendizados, e eu acho que enriquece o caminho de quem está chegando, né? Como nossos estudantes estão começando essa trajetória agora, é muito legal. Então, te agradeço muito essa primeira reflexão e já abro aí para a possibilidade do pessoal perguntar, comentar, interagir. Fique à vontade, gente. Bianca, e vamos fazer por bloco, tá? Outras pessoas podem levantar na mão, vamos fazer um bloco de 2, 3 pessoas, tá? Bianca. Boa tarde. Primeiramente, assim, eu quero agradecer por essa conversa, por esse relato que você trouxe. Foi muito enriquecedor, de verdade. Eu acho que mudou muito o meu pensamento em relação a bastante coisa. Sobre a parte que você falou sobre o seu contato com os moradores de rua. Eu queria saber primeiro como foi para romper, primeiramente, romper o preconceito que nós temos contra os moradores de rua, na questão que você falou até sobre o medo. Eu acho incrível o trabalho de profissionais que vão para a rua, vão trazer um melhor bem-estar para essas pessoas nessa situação tão deprimente, tão triste. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, sabe, me colocando no lugar desses profissionais, no que seria difícil para mim encarar essa realidade. Além do medo, também como foi para ti olhar para essas dificuldades, olhar para tanta falta que essas pessoas vivem, para essa realidade dessas pessoas, como isso impactou em ti? Tu sentiu, assim, como foi psicologicamente para ti encarar essa realidade? Porque eu acho muito forte, sabe? Eu sou uma pessoa que me comovo muito fácil com as situações. E eu acho que seria uma dificuldade muito grande para mim encarar esse tipo de tratamento, promover esse tipo de acesso à saúde dessas pessoas. Eu indo à frente como profissional da saúde, encarar esses desafios, que não é só ir lá e atender aquela pessoa, como você disse, compreender aquele contexto, enxergar de uma maneira diferente. Então, essa é a minha dúvida. Obrigado, Bianca. Vamos ver quem mais está inscrito aqui. Quem mais? Vai, gente. Vamos lá. Acho que eu posso falar. Minha dúvida é mais assim, com relação à população indígena, em termos de curiosidade mesmo. A gente sabe assim que a cultura indígena ela é muito rica, né? Com todos os seus rituais, tem toda uma infinidade. Eu queria saber
como funcionou assim, sua experiência com relação à introdução da medicina tida, entre aspas, como tradicional. Como foi o acolhimento da população? Eles aceitaram? Houve uma certa dificuldade? Queria saber mais ou menos isso. Obrigado, José. Quem mais? José Felipe. Boa tarde. Também gostaria de agradecer à Bruna por essa oportunidade de a gente conhecer, de certa forma, essas histórias que agregam tanto para a nossa vida e, especialmente no início de curso, a gente tem um contato com um tema que, de certa forma, é tão negligenciado e que invisibiliza tanto as pessoas, é, de certa forma, um privilégio para a gente. Chega, eu fico emocionado. E eu gostaria de saber como é que a gente consegue equilibrar as práticas de educação em saúde nessas comunidades indígenas, de modo a não fazer com que elas percam a identidade delas, como aconteceu no caso da medicalização do parto. Como é que a gente consegue fazer esse contraponto, de certa forma, levar a saúde, levar a educação em saúde e não fazer com que as populações elas percam suas práticas e os seus costumes. Muito bom, José. Agora vamos fechar esse bloco. Eu vou fazer uma pergunta e um comentário, Bruno. Aí tu faz esse bloco. É o seguinte, a pergunta acho que dialoga um pouco com alguns aspectos que algumas pessoas trouxeram aí. Um dos assuntos que a gente mais discutiu na disciplina, né, até agora, foi a relação, os desafios da relação e do diálogo entre as racionalidades, né? Então, assim, a gente tem, né, a racionalidade e a visão de mundo, né? A cultura, né, dos povos indígenas, dos povos originários, que realmente, acho que você foi trazendo exemplos, foi deixando muito claro como é muito diferente da nossa e vice-versa, né? Aí eu queria que talvez você pudesse falar um pouco mais assim para você como médica, né? Como foi lidar com essas diferenças e como é que você viu um pouco o limiar, se você viu um limiar, entendeu? Um dilema, né? Quanto a essa aplicação do conhecimento científico ocidental, né, tradicional, e a inclusão, a valorização e o respeito aos saberes tradicionais. E aí também, junto com isso, fazer uma pergunta, também nesse sentido. Teve algum momento que você não concordou com alguma prática, entendeu, tradicional, ou digamos assim, que você ou se assustou, ou não concordou, ou se indignou, e como é que você reagiu com isso, né? E aí eu quero agora fazer um comentário, que assim, eu tive uma experiência muito rápida na Amazônia, que foi na época no Projeto Rondon. Eu fui na década de 2000, teve uma retomada, né, do Projeto Rondon, e eu passei acho que uns 20 dias, principalmente em São Gabriel da Cachoeira, né, lá na Cabeça do Cachorro, lá no norte, né? E aí, assim, claro que nem se compara com a sua vivência, porque foi uma coisa muito breve, assim, foi realmente uma coisa muito breve, mas que marca, né? E uma coisa que me marcou foi um pouco assim, que eu acho que tem um pouco isso, é que a gente, na construção dessa relação com as populações que têm uma cultura muito diferente da nossa, muitas vezes a gente tem que estar como se fosse um salto de fé. Assim, às vezes a gente tem que mergulhar no invisível, no misterioso, para estabelecer uma conexão com aquelas pessoas, né? Então, assim, eu lembro, por exemplo, que quando a gente foi, eu não sei se eu já contei esse caso aqui na aula, mas enfim, a gente chegou numa comunidade, a gente fazia visita em diferentes comunidades, a gente chegou numa comunidade que a gente, enfim, andou várias horas de barco para chegar lá, de voadeira, e aí chegou lá, e aí, assim, um dos problemas de saúde relatados, mas eram comunidades que já tinham, sabe, Bruna, bem, muita influência, né, digamos assim, né,
do nosso modo, né, de viver, né? Muitas, inclusive, tinha igrejas evangélicas, sabe? Já tinha um pouco essa coisa, né? Tinha capitão, né? Não era muito... a liderança era chamada de capitães, as lideranças indígenas. Eu sei que a gente chegou numa comunidade e o pessoal falou assim, olha, o problema maior de saúde aqui é diarreia, entendeu? E assim, a água está contaminada, tudo mais. E aí, a gente andando lá pela comunidade, e de repente uma pessoa chegou e me ofereceu um vinho que eles faziam lá. Era um vinho esqueci o nome, de uma fruta bem tradicional lá, que eles chamam vinho, mas não é vinho, é como se fosse suco. É o caxiri? De macaxeira? Mandioca? Não, é tipo de uma fruta. Agora eu esqueci, é bem vermelho. Bem vermelhinho. Aí eu sei que na hora eu pensei, né? Eu disse, eita, rapaz, a água aqui não tá boa. Mas eu pensei assim, eu só pensei 2 segundos, mas eu tomei. Eu disse, o pessoal tá oferecendo, tá com o maior cuidado aqui, né? Eu vou confiar e vou tomar, seja o que Deus quiser. Meu Deus, né? E não teve nada, né? Mas assim, então tem hora que você tem que, né, respirar fundo e aí eu gostei muito da palavra que você falou, interesse. Eu acho que a gente, como profissional de saúde, eu acho que quando a gente se coloca em certas situações, ou a gente se dispõe a trabalhar com a população, né? Nesse caso, que está em situação de vulnerabilidade e vai ter em quase todos os cantos, né? Devido à conjuntura que a gente vive, mas a gente tem que muitas vezes assim se permitir um pouco, entendeu? Confiar e vivenciar nessa perspectiva do outro e da outra, entendeu? Então, eu tive medo, mas eu digo, não, eu vou provar. Porque se eu não provar, assim, é um gesto, né? Tipo assim, eu estou chegando na casa das pessoas, na comunidade, eu sou uma visita. Elas estão me acolhendo, é uma forma de acolher. Eu não posso dizer não. Então, tomei morrendo de medo, não tomei muito, mas deu certo. Era isso. Passar para você, então, interagir com esse bloco. Beleza, gente. Vou ver se eu começo do começo, então, que foi Bianca, né, que começou. Porque só nessa fala do Pedro já tem bastante conteúdo para... É complexo, né? Mas essa questão do que a Bianca trouxe do consultório na rua, né? Acho que, assim, primeiro que tem um conceito da sociologia, né, que a gente incorpora a imagem que nos dão, né? Então, por exemplo, isso eu escutei de muitas moradoras de rua, inclusive, pessoas em situação de rua, né? Que assim, olha, aquela pessoa ali, ela nem estava querendo roubar, né? Mas ela estava ali, né? E aí, de tanto olharem com medo e me verem como bandido, eu me torno bandido, né? Eu me posiciono, isso não só enquanto bandido, mas enquanto outras coisas. A gente incorpora os personagens que nos dão, né? Esqueci o nome desse conceito da sociologia. Mas esse é um relato, por exemplo, que eu não sabia, né? Assim, que não chegou para mim e de muitas pessoas assim, não, eu não tinha intenção nenhuma, eu não cheguei para a rua, eu não queria roubar e tal. As pessoas olhavam com tanto medo para mim, com tanto medo, que eu comecei a me sentir revoltado com isso. E comecei, então tá, eu causo medo, então eu vou causar medo, né? Então, essa coisa da gente incorporar o que a gente lida. Mas, claro que tem de tudo, né, gente? Como tem de tudo em qualquer lugar. Né? Tem de tudo mesmo e tem bandido mesmo. Tem gente que vai roubar, tem gente que tem, né, questões que é violenta, né? Mas não é o predominante, né? Não é o predominante. E aí eu acho que tem uma questão que está no pano de fundo disso, né? Que são duas coisas. Primeiro qual que é a minha função ali? Né? Por que se eu estou ofertando um cuidado, aquela pessoa ela vai ser violenta ou vai fazer uma coisa contra mim? Né? Eu estou ofertando algo que a pessoa precisa, né? É diferente de eu chegar, isso já aconteceu, né? De abordagens no sentido de eu chegar lá e dizer você tem que sair da rua porque aqui não é o lugar e você tem que levar lá para casa porque você tem que te salvar dessa vida e tal, você tem que ir no serviço de saúde. Muitos não queriam ir, né? Não queriam ir. E aí, se eu forçasse essa barra em relação a isso, eu não estava mais ofertando cuidado.
Então, isso pode gerar, sim, uma reação violenta, né? Uma reação como qualquer outra coisa que nos faça que a gente não queira, né? Que é muito, inclusive, o debate da luta antimanicomial, da questão do manicômio, né? Eu me torno violento, as pessoas com transtorno mental, em geral, não são violentas, se tornam violentas por fazerem coisas que não querem que seja feito, né? Por forçarem a fazer coisas. Então, para reagir a essa prisão, eu me torno violento, né? Então, Bianca, acho que a primeira coisa é assim, muito provavelmente, se você está fazendo uma coisa que a pessoa entende o que você está fazendo, que você está ali, e que ela compreende, que você consegue se comunicar a ponto de a pessoa perceber que você está ali para cuidar dela, não vai ter violência. Né? Como nunca teve nenhum problema sério assim. Né? Inclusive, as meninas, as enfermeiras que coordenam até hoje o consultório na rua, são 2 mulheres novinhas, jovens, né? São elas que estão na frente do consultório na rua. Né? Vocês verem como é, se for pensar, né? Que são pessoas que... Não é uma pessoa que precisa de força, né? Para poder contrapor algum perigo, alguma coisa assim, né? Agora, é claro que tem uma organização para isso. Tem a hora de ir aonde vai, eu só vou aonde eu sou permitida, né? Eu só vou avisando, né? Eu não vou chegar lá de madrugada num lugar que eu não conheço, chegando lá de qualquer jeito, sem eu ter combinado com as pessoas, sem eu ter articulado, sem eu ter me comunicado. Então, tem a forma de chegar, né? Em qualquer lugar. Né? E tem as pessoas que, em especial, são os redutores de danos, que têm caminhos para saber disso, né? De conseguir dialogar com o traficante, inclusive, para poder conseguir chegar nas pessoas, né? Então, essa questão de você se colocar no papel de que você está ali para o cuidado e não para forçar algo que as pessoas não queiram, não vai ter essa reação. Outra coisa é como chegar, né? Então, tem estratégia para isso, tem esses cuidados todos do horário, para onde eu vou, né? Aonde encontro as pessoas, né? Em espaços coletivos, como praças e coisas, né? Então, tem estratégias que eles têm muito bem organizado. E tem muita experiência nisso, inclusive, né? E aí, são questões específicas, né? Que depois eu posso complementar, mas que isso vai... Por isso que alguns preferem, às vezes, né? Uma coisa intermediária, que é a casa de acolhida, para ser cuidado, e não ir para um serviço de saúde. Porque no serviço de saúde, vão forçar a barra, né? Vão tentar impor coisas que a pessoa não quer, né? E aí entra, talvez, no segunda questão do José ali, né? Que qual que é meu papel? Né? É fazer o que as pessoas não querem? Meu papel enquanto médica, né? É eu controlar tudo? Né? É eu conseguir consertar tudo que eu acho que está errado? Né? Então, se eu vou com essa perspectiva para qualquer que seja o território, qualquer que seja a população, vai dar problema. Né? A gente vai causar mais dano. Ou vou ter uma reação violenta, né, em algumas situações, né? Ou eu vou ter esse conflito, que já aconteceu conflitos, inclusive mais sérios, em área indígena, com médicos, né? De agressão, de outras coisas também, contra os médicos, não só médicos, mas profissionais de saúde. Mas você vai investigar a história, né? Teve uma forçação de barra ali, de tentar convencer a pessoa, de qualquer forma, a fazer aquela intervenção que ela estava querendo que fizesse, a tomar aquele remédio, a fazer a ser removida para a cidade a qualquer custo, né? Quando eu estou lidando com uma pessoa, né? Então, essa pergunta do José, que ele fala de aceitação, né? E aí eu vou... A sua pergunta, José, e a do Pedro, elas são bem o que a gente tem nesse capítulo que a gente publicou no livro da Rede Unida, que tem a ver justamente com isso, né? Com esse conflito, né? E aí que você chamou de medicina tradicional, né? Na verdade, a nossa medicina ocidental, né? A biomedicina, né? E quanto que eu acho que aquilo é o melhor para a pessoa e que, na verdade, pode não ser na compreensão dela, né? Isso tem a ver, inclusive, você falou da aceitação dessa medicina, né, ocidental, né? Primeiro, gente, estou falando dos Yanomami, desses territórios que eu vivenciei, tá? Não é muita irresponsabilidade a gente ampliar isso para as populações indígenas, certo? Cada grupo, cada etnia vai ter uma relação completamente diferente, tá? Inclusive, se você perguntar para alguns indígenas, né, se ele é indígena, ele vai falar que ele é Pancararu, vai falar que ele é Yanomami,
né? Ele não é indígena, ele é pancaru, né? Então, é só para ter cuidado com isso que eu estou falando, porque isso muda de local para local, né? Mas a inserção do serviço de saúde, por exemplo, lá no Yanomami, ela começou, né, para situações de urgência, emergência, situações em que extremas. E nisso a biomedicina funciona muito bem, né? Em situações de urgência, situações mais graves, né? Então, a inserção começou dessa forma. Então, a relação com que os Yanomamis estabeleceram, construíram com o serviço de saúde, na maioria dos locais, né, é que esse serviço ele serve para quando do meu itinerário terapêutico, né, as minhas coisas que estão no meu itinerário terapêutico, seja o pajé, seja os meus outros cuidados tradicionais, né, não estão funcionando. Ou para quando eu acho que o que eu tenho não é doença de branco. Né? Então, em geral, eles, né, buscam o serviço de saúde intencionalmente para buscar, os Yanomami, um recurso mais duro mesmo. Né? Um recurso de uma medicação, de uma coisa nesse sentido, né? Porque é para isso que serve, né? Para dar um bem, ofertar uma ferramenta, ofertar um insumo, uma coisa, né? Quando eu acho que é aquilo que vai servir para mim. Quando eu acho que não é aquilo que vai servir para mim, que o que eu preciso é do pajé ou de outra coisa, né? Aí não vai querer a sua intervenção. Porque a interpretação que se tem daquilo que está acontecendo que é um problema de quebra de resguardo, que é uma questão, né, espiritual, que é uma outra coisa. Então, para isso, na minha interpretação do processo de saúde e doença, para isso o cuidado é outra coisa. Agora, em alguns momentos, ele vai perceber, não, eu acho que isso é doença de branco, então vai precisar do remédio do branco. Então, a aceitação é total. Eu vou lá justamente por isso, porque eu quero aquele remédio. Inclusive, aí, olha como que o negócio é complexo, né? Em algumas comunidades, eu vi pajé prescrevendo dipirona. Vocês estão vendo o tanto que o negócio é louco, né? Eu vi pajé utilizando ferramentas da biomedicina, né? Porque essa integração ela é muito complexa, gente. E os indígenas não são pessoas, né, sem intenção nenhuma. Tem intenção muito clara, sim, né? O que eu quero e o que eu não quero, né? O que eu acho que vai funcionar para mim, o que eu acho que não vai funcionar para mim, né? Então, as pessoas buscam um serviço de saúde intencionalmente, né? Usando a gente para o que elas acham que elas precisam, né? E aí eu vou precisar dialogar sobre isso, né? E aí entra em alguns conflitos, né? Depois eu vou falar do que o José Felipe trouxe, mas entra alguns conflitos que o Pedro colocou, né? Que podem existir, né? O José Felipe colocou aqui. Sim, né? Nos Yanomami, eles entendem muito a nossa participação enquanto uma intervenção para realmente fornecer. Por exemplo, se você não fornece remédio para os Yanomami, eles acham ruim. Entendeu? Porque ele foi para isso, não foi para outra coisa. Se fosse para outra coisa, ele já tinha os recursos dele. Entendeu? Então, vocês veem como é que é diferente. Agora, se você for em outros locais, pode ser, né? Então, muitas vezes o conflito era diferente, que eu percebi, né? Que era a remoção, que era um conflito, né? Porque aí eu tiro a pessoa do local para ir para a cidade, e aí isso é um problema. Então, isso era um grande conflito de não querer ser removido, ou de querer ser removido sem precisar, para ir para a cidade, pegar carona no avião, né? Esse era um confronto, né? Ou o outro confronto, né? Que é você achar que a pessoa não precisa e a pessoa querer, inclusive, o antibiótico, né? Ou querer o antibiótico só por um dia e não concordar a tomar vários dias, porque a relação que foi estabelecida com o serviço também foi essa, de chegar ali e resolver o problema e ir embora. Não foi uma relação de que as doenças de branco, que são algumas infecções, precisam de tomar antibiótico durante vários dias, né? Então, tudo isso é um diálogo super difícil de fazer, né? Super difícil de fazer, né? E entra nesses movimentos, né? Que no nosso capítulo lá, a gente vai chamar isso que você falou, Pedro, de 3 movimentos que a gente achou que os médicos, em geral, têm feito lá. Um movimento de conflito mesmo, confronto,
né? Assim, eu acho que você precisa disso. E a pessoa fala, não, eu não quero isso. E aí isso gerar um conflito grande mesmo, né? De você achar que aquilo que a pessoa compreende enquanto um problema espiritual, alguma outra coisa, os médicos acharem que isso é uma bobeira, e que isso não funciona, e que isso não vai dar certo, e pronto, acabou, e eu não respeito isso, né? Isso é um movimento que a gente pode fazer, né? Um outro movimento que a gente percebeu é um movimento de tolerância, né? Ou seja, eu não acredito nesse negócio aí de pajé, não acredito nesse negócio aí de planta, não, né? Mas eu tolero, né? Tá bom, se quiser fazer, faz, não sei o quê, né? E tal. Ah, traz aqui o pajé. Eu vi várias vezes isso, né? O médico fingindo que estava acreditando, né? Mas na verdade ele estava tolerando, né? E um terceiro movimento, que é o movimento mais profundo, e que a gente só vai atingir ele, eu acho, quando a gente tiver uma formação médica, e não só médica, mas de qualquer profissão da saúde, intercultural, né? Que é a construção compartilhada, né? Que é realmente eu articular mesmo, eu acredito mesmo naquele processo dele, né? O nosso processo também ele tem a sua validade, e como é que a gente constrói mesmo esse cuidado compartilhado, né? A partir dessas visões de processo de saúde, doença diferente, né? Desses cuidados diferentes. Então, esses 3 movimentos a gente viu, inclusive, o mesmo médico fazer. Então, a gente não está falando aqui que é uma pessoa que é intolerante, a outra né, consegue fazer a construção compartilhada. Não, a gente viu a mesma médica, muito boa, inclusive, em alguns momentos, em diferentes momentos, fazer esses 3 movimentos. Uma hora ela teve conflito, ela confrontou, porque foi demais para ela. Por exemplo, a coisa do infanticídio é uma coisa muito delicada, né? Que mexe bastante. Então, totalmente compreensível a médica ficar mexida com isso e confrontar, né? Então, ao mesmo tempo, essa médica, em algum outro momento, ela entrou no movimento de tolerância. Ah, não, isso aqui dá para tolerar. Entra aqui o pajé, faz um negócio aqui e tal. Em outro momento, ela conseguiu evoluir para um processo de realmente ir lá na sessão, no xamã, né? Pedir para o xamã fazer um negócio nela, né? E o xamã já acreditar que ela também tinha um poder nesse processo, né? E o negócio foi interagindo mesmo, né? Nessa história de construção compartilhada, né? A mesma pessoa fazendo movimentos diferentes, né? Então, eu já tive esse conflito aí com algumas situações, né? Mas eu não cheguei a me revoltar com essas coisas, né? Porque eu também me coloco no meu lugar de qual que é meu papel, né? Porque eu acho que uma discussão que está por cima disso também, e que vai desembocar talvez na questão 3 do José Felipe, né? Que é assim, qual que é o meu papel enquanto médica? Se eu não refletir isso durante o curso, eu não sei para onde. Aí eu vou me angustiar mesmo, porque se eu acho que o meu papel é controlar, aquilo ali que me causou uma angústia, eu vou querer intervir demais, né? Não, meu papel não é esse. Meu papel não é controlar, né? Ah, meu papel é só individual ou ele é coletivo também? Né? Então, isso que você falou, Zé Felipe. Então, como é que a gente faz para não fazer mal, né? Para entrar nesse processo? Primeira coisa é escutar as pessoas, né? Então, não tem como um serviço de saúde, por exemplo, chegar numa comunidade sem, quando vai fazer, por exemplo, uma coisa de educação em saúde, que você falou, e perguntar assim, olha, a gente está tendo tal conflito, tal conflito não, tal problema de saúde que está muito frequente, né? Já aconteceu isso algumas vezes lá com a gente, a situação do fogo, né? Porque muitos médicos muito incomodados, que crianças com pneumonia e a noite inteira com a fumaça na cara, né? E aí tinha uma comunidade que eu fui, gente, que tinha uma ala que é meio que uma internaçãozinha, assim, né? Que é anexa, uma palhoça, assim, anexa ao posto de saúde, né? Que tem as redes e que ficavam os indígenas de observação, né? Para medicação injetável e tal, né? Você entrava na palhoça, ficava defumado, assim, né? De tanto fogo, porque cada rede com a sua fogueirinha, né? Cada rede, que é cada família, com a sua fogueirinha, né? E povo com pneumonia, com tudo lá, né? Então, para os médicos, isso é um absurdo, né? Tá prejudicando o cuidado. A criança não vai melhorar nunca com esse fogo. Mas, para o Yanomami, o fogo é vida, é cuidado, é saúde, né? Então, era o contrário. Quanto mais doente, mais fogo. E para a gente, tira o fogo, porque
a fumaça piora a pneumonia, né? Então, e piorava mesmo. Não estou dizendo que não piorava. A fumaça, sim. O fogo, eu tenho certeza que estava ajudando ali no processo, né? De dar energia, enfim, pela a cosmovisão Yanomami, né? Mas tem uma questão ali. Eu acho que aquilo ali realmente está atrapalhando. Tudo bem. Não quer dizer que eu não posso falar sobre isso. Que esse é um problema também. Dizer que respeitar é não falar sobre a dificuldade. Isso não é respeitar, isso é ignorar, é abandonar. Esse povo não quer negócio não quer, só quer saber desse negócio de fogo mesmo, então tá bom, fica aí com o fogo de vocês. Né? Faz se vocês quiserem mesmo. Isso eu ouvi demais, gente. Né? Isso não é cuidar. Isso não é respeitar. Né? Isso é abandonar. Né? Outra coisa vamos aqui, lideranças, profissionais de saúde, vamos pensar junto. Olha, a gente está diante de uma questão. A gente entende, né, como é que é o papel do fogo, que é muito importante. É a negociação, né? É o que a gente vai chamar na medicina centrada na pessoa do plano conjunto, de compartilhar isso, né? Então, como é que a gente faz, então, para discutir com as pessoas essa coisa do fogo, né? Porque o fogo é vida e tal, e tem ajudado bastante as crianças a sobreviverem, inclusive, né? E a gente tem percebido essa situação de algumas crianças que estão piorando, não sei se é porque está muito perto, como é que é, o que vocês sugerem que a gente faça? De novo, as pessoas que vão dar as alternativas, não sou eu. Tira o fogo, põe o fogo, tira o fogo, não sei, pergunta para as pessoas, né? O que vocês acham que a gente pode discutir com as pessoas, com a população, para discutir sobre isso? E aí, em vários locais, foi a questão da negociação. Não deixa tão perto. Né? Afasta um pouco. Quando a criança já com pneumonia, afasta um pouco o fogo, para não ir direto fumaça nela, mas deixa o fogo perto. Quando o vento estiver batendo, o vento bate para o outro lado. Né? Para a fumaça bater para o outro lado, mas o fogo está ali do lado dela. Agora, essa alternativa, como é que para mim, o fogo não tem nada a ver com isso. Eu, Bruna, nunca usei fogo para cuidar de nada. Né? Então, eu não vou ter essa solução. Essa é a pessoa que vai ter a solução. Né? Então, isso era meu trabalho de supervisão diário. Isso foi a coisa que eu mais fiz na supervisão, foi os médicos trazerem o problema e eu dizer, discute com a comunidade. Né? Junta as pessoas que estão envolvidas, as lideranças e todo mundo, e pergunta como é que vocês acham que vocês podem fazer diante disso. Né? Outro problema que foi o da rede que eu falei. Né? A gente chegou... né, pelo contato, né, muitas comunidades substituíram a rede de palha pela rede de tecido, né, só que substituiu a rede por tecido e não lava a rede com sabão. Porque minha prática antes era ter uma rede que não precisava ser lavada. Né? E aí fica aquela rede lá que não lava e eu tenho doença de pele. É uma outra coisa de educação em saúde, José, que eu vou precisar discutir. Né? Mas não é chegar lá e dizer assim, olha, vocês não lavam a rede, é por isso que dá doença de pele, tem que lavar a rede. Né? O povo falar assim, tá bom. Né? Não, vou ter que... tem essa questão, como é que vocês acham que a gente pode... Né? Vocês estão percebendo que está tendo muita doença de pele? Como é que é? O que vocês acham dessas doenças de pele que estão... Qual que é a interpretação que essa comunidade tem para essas doenças de pele que estão acontecendo? Né? A gente acha que é porque... o rio está sujo, a gente acha que é porque... E aí eles vão dando as interpretações e a gente vai, né, dialogando a partir disso. Né? Não, a gente acha mesmo que com esse negócio da rede, né, a gente acabou, tal... Como é que vocês acham, então, que a gente pode fazer para poder... Né? Porque tem tido bastante sarna, bastante coisa assim, né, que... E as pessoas dão sugestões. Né? Então, esse é um movimento que dá para fazer educação em saúde a partir, né, do que as próprias pessoas compreendem daquilo, né, e como elas acham que pode ser feito aquela discussão, né. Então, não sei se eu respondi. Uma coisa que Pedro falou também, muito interessante, essa coisa do confiar, né, aí fui lá e confiei que o povo estava me dando um negócio que eu não ia morrer, né, e é muito doido como a gente, que é essa ideia, né, que eu falei, de você dizer assim, não, mas ela vai fazer um negócio lá, esse negócio de pajé não dá certo não, e tal, né? E é muito doido como que a gente confia naquilo que é confortável para a gente. Né? Então, a gente confia mais na biomedicina porque é assim que a gente foi construído. Né? Mas o conhecimento, os outros conhecimentos, né, eles
são mais antigos que a biomedicina, inclusive, né? Como vocês devem ter discutido, né? Então, assim, e pior ainda, a biomedicina não consegue explicar muita coisa. Então, eu não confio na biomedicina, Bruna. Eu não confio totalmente, né? Para algumas coisas, eu acho que ela consegue. Por exemplo, a biomedicina consegue, a medicina científica, moderna, ocidental, ela consegue explicar muito bem doença e algumas doenças, mas principalmente o que não é doença, não consegue. Então, eu dei o exemplo da gestação porque é bem claro. Quantas situações e coisas, para quem aqui já foi mãe, né, acontecem na gestação que a biomedicina tenta explicar porque a barriga cresceu, por isso que dá o refluxo, que não sei o quê. Por isso que as alterações ditas fisiológicas da gestação, né, a própria biomedicina não consegue explicar muita coisa, né? Eu lembro de uma aluna minha que ela estava terminando o curso de medicina, né, sabia tudo, estava excelente e tal, e ela ficou grávida. Ela falou assim, Bruna, quando eu fiquei grávida, parece que eu abandonei tudo que eu sabia de obstetrícia. Eu tive que ler aqueles manualzinhos mesmo lá, aqueles manualzinhos de mãe, sabe, não sei o quê, porque não estava conseguindo responder as minhas perguntas, né? Então, essa confiança ou desconfiança, né, ela também tem a ver com que a gente se sente mais seguro, né? Porque é o novo, é o inusitado, como isso que Pedro colocou, né? É uma coisa que não faz parte da nossa construção, né? É diferente, por exemplo, de um estudante indígena de medicina, né? Que eu não sei se vocês têm colegas que são indígenas, mas que vai ter uma perspectiva diferente sobre isso, né? Que inclusive vai aprender algumas coisas no curso que ainda é totalmente biomédico e ocidental, mas que o seu cuidado ele vai fazer com os seus cuidados tradicionais, muitas vezes. Então ele confia, né? Porque ele aprendeu assim, a vivência dele desde criança é essa, né? Então ele aprende uma coisa aqui, mas ele continua fazendo com ele mesmo alguns cuidados que ele aprendeu na sua vivência de vida. Então porque ele confia, porque ele foi construído dessa forma, né? Então esse local de confiança e desconfiança, do inusitado, para a gente é muito mágico, né? É muito inatingível, né? E para mim também né, Bruna? Então, por isso que só que existe uma necessidade de abertura, minimamente, não para você crer nisso, você não crê nisso, né? Mas para você entender, né? Compreender, né? Então, é um exercício de compreensão, não necessariamente de você acreditar naquilo que está sendo, naquela perspectiva, naquela cosmovisão, mas de tentar compreender para conseguir ajudar da melhor forma, né? E cuidar da melhor forma. Então, não sei se eu fiz uma bagunça aí nas questões, mas se tiver ficado confuso, podem complementar, perguntar. Oi, estão me ouvindo? Sim. Não, maravilha, amigo. Olha, estou aqui muito. E você vê coisa boa, né? Finalmente, ainda bem que deu certo dessa vez, que eu queria ter um momento mesmo como esse de te escutar com mais calma. Está sendo muito bom escutar a tua experiência e tuas reflexões. Bom, gente, dá tempo aí a gente fazer aí uma última rodada, por favor, para a gente ir fechando. Pronto, ó, Bruna já compartilhou aí um material, tá? Para vocês irem aprofundando aí. Então, a gente tem Abraão e Gabriel. Eu proponho que a gente feche com Abraão e Gabriel e João Paulo. Pronto, Abraão, Gabriel e João Paulo. Aí a gente faz essa rodada com os três e Bruna fecha, tá bom? Por favor, Abraão. Professor, não, é porque ela respondeu tudo de uma vez só, né? Tá. Então, eu vou perguntar aqui. Eu tenho uma dúvida a respeito de quando você falou foi 3 abordagens, né? Eu não vou lembrar muito bem a palavra, mas que você falou que é confrontar, né? O médico pode confrontar, pode fingir que acredita, né? E vai lá, ou pode... E aí eu parafraseio o que você falou, né? Pode evoluir e tentar encontrar um tratamento conjunto, né? Assim, eu sei a pessoa que eu sou, né? Então, eu não acho que eu jamais vou ser capaz de acreditar em muita coisa
porque eu não sou uma pessoa de crenças, assim, de forma geral. Então, a minha pergunta que eu faço para você é justamente essa. Por que você considera que você realmente acreditar no tratamento seja uma forma de evolução? E mais do que isso, porque você considera, ou pelo menos foi o que você deu a entender no discurso, então se eu entender errado, você me corrija, por favor, que elas são como se fossem evoluções de uma escada, e não como ferramentas na sua caixa. Né? Porque, assim, você às vezes pode confrontar porque as pessoas estão erradas. E eu não estou falando os indígenas estão errados, as pessoas erram. Né? Eles são pessoas e pessoas erram. A medicina, há pouco tempo atrás, achava que você fumar cigarro era bom para o pulmão. Hoje a gente sabe que não é. Né? As pessoas erram. Então, tipo, não haveria situações em que você confrontar talvez fosse a melhor opção. Da mesma forma como você fazer uma concessão fosse a melhor opção. Assim, você tem algum motivo muito claro para considerar que você possui resultados melhores quando você está realmente imerso naquilo, quando você realmente acredita naquilo que está sendo feito. E eu pergunto, de fato, por uma forma egoísta, porque eu sei que se você precisar acreditar para ter resultados melhores, então eu estou perdido. Porque eu não acho que eu jamais vou ser capaz de fazer isso. Bom, boa tarde. Minha dúvida, na realidade são duas dúvidas sucintas. A primeira dúvida é como você lidou na pandemia com essa questão da automedicação, né? E muitos remédios foram prescrevidos por outros médicos, sendo que esses remédios eram comprovadamente ineficazes, mesmo tendo estudos que comprovavam que eram ineficazes. Mesmo assim, por questões políticas, alguns médicos acabavam colocando esses remédios, oferecendo esses remédios nas suas prescrições. E a outra dúvida é sobre o preconceito, se você passou algum preconceito assim por outros profissionais de saúde, principalmente médicos, por justamente lidar com essas minorias, né, com moradores de rua, com indígenas e etc. Eu queria saber também se você sofreu algum tipo de confronto por algum profissional de saúde, principalmente se for médico, melhor ainda. Obrigado, Gabriel, Abraão. Agora vamos fechar com o João Paulo. Obrigado. Ok, professor. Primeiro, Bruno, obrigado mesmo pelo conhecimento que você tem compartilhado com a gente aqui. Fantástico mesmo, de verdade. Mas a minha pergunta é o seguinte, acho que em parte também já tenha até sido respondida, mas é mais para uma visão nossa. Nós, no caso, você que é formada, nós estamos aí nessa luta ainda, né? Mas é o seguinte, sobre nossa formação médica e nossa visão de cuidado sobre esses povos indígenas, assim, de forma bem subjetiva, ou em certa parte, será que a gente não está fazendo uma certa catequização cultural dessas pessoas, desses povos? Até porque, assim, a gente, pelo menos em nossa formação, é muito deficiente em relação ao conhecimento cultural dessas pessoas, como lidar com eles. Talvez possa ser até absurdo que eu possa falar, mas a gente entra como médicos, né, mesmo sem querer. A gente oferta uma relação de escambo, ou seja, a gente está ofertando saúde, né, os sonhos do branco, o remédio do branco, e muitas vezes a gente está deixando essas pessoas ainda mais vulneráveis, porque elas perdem suas identidades, quer queira, quer não, com contato entre nós brancos, né? Nossa cultura branca, na verdade. Isso pode deixar eles mais fáceis. Assim, culturas, pessoas, aldeias, de certa forma, de forma mais passiva para que elas possam ser exploradas. Fiquei só com essa dúvida, já que você tem um certo conhecimento, se de fato nós não estamos fazendo isso, Bruno. Posso começar, Pedro? Sim, querida, fique à vontade. Aí você já responde e vai fazendo aí também, né, no final, suas considerações de conclusão, tá bom? Obrigado. Joia. Eu estou achando bem interessante, né, como que, é o que eu falei exatamente na minha fala inicial, né, como que na verdade, a gente está falando de saúde indígena, mas a gente podia estar falando de qualquer outra pessoa na nossa frente, né? Isso dá para transpor para qualquer outra coisa, né?
eu disse na minha fala, né, que essa experiência, ela modificou mais intensamente ainda a minha prática de cuidado com qualquer pessoa, seja ela indígena ou não, porque ela coloca em confronto questões que servem para qualquer encontro de cuidado, né? E aí eu vou dizer, porque algumas falas de vocês, elas vão muito nesse sentido, né? Inclusive essa coisa do Gabriel falar do kit Covid aí, desses absurdos, né? Mas o Abraão, ele falou uma coisa bem interessante, né? Você vai ver, Abraão, no capítulo, por isso que eu coloquei aqui, é o capítulo 8, e eu coloquei o título do capítulo, né? É exatamente esse, conflito, respeito e construção intercultural, né? Esse construção intercultural é esse que eu usei a palavra evolução, né? Ou está evoluído nesse sentido, né? Evoluído no sentido de que esse é o que vai ser mais efetivo e é o que vai causar menos dano. E aí isso já se liga um pouco com o que o João Paulo está falando, né? Então, eu disse mais evoluído no sentido de ser um cuidado mais qualificado, no sentido de conseguir cuidar, inclusive de conseguir fazer com que o que a gente oriente dê certo, porque eu confrontar unicamente, sem construir de forma compartilhada, não tem adesão, isso não serve só para a saúde indígena, do que adianta? Né? Então, eu dizer assim, para qualquer pessoa, né? Uma pessoa que tem diabetes e precisa usar insulina, e que não quer usar insulina. Essa é uma situação que não tem nada, nossa aqui, diariamente, né? Nosso cotidiano na atenção primária da cidade, né? Nesse caso, a construção compartilhada não é eu dizer assim, tudo bem, você não quer usar insulina porque você tem medo e tal, né? Então tá bom, então não use insulina. Isso é negligência, né? Isso é um problema. Agora, eu tentar compreender quais são os processos que levam essa pessoa a não querer usar insulina, né? E conseguir pensar com ela estratégias para lidar com essas questões, né? Seja agora ou seja depois, e continuar cuidando dela e refletindo com ela sobre a insulina, que eu acho que é necessária para ela, mas sem impor, né, que é problematizando, que é respeitando, que é me vinculando, que é estando próxima dela, mas ainda achando que a insulina é o melhor para ela, né? Isso é uma construção compartilhada, né? Então, aí, Abraão, acho que eu posso ter me feito entender às vezes diferente, né? Quando eu falo de construção intercultural, construção compartilhada, veja, intercultural, né? O que eu entendo, que eu compreendo, que pode ser totalmente diferente do que a pessoa compreende, e eu posso nem acreditar no que ela está dizendo, né? E eu estou falando mesmo que eu também não acredito em várias coisas, né? Porque não fez parte da minha formação, é impossível acreditar nisso, né? Mesmo não acreditando, isso faz parte da construção intercultural. Porque eu não estou respeitando só por respeitar, só por tolerar, né? Eu estou incluindo a compreensão daquela pessoa junto com a minha compreensão e articulando as duas coisas, né? Então, isso não é negar. Então, não precisa acreditar para ser um bom médico, né? Para cuidar das pessoas, né? Não precisa ter a mesma crença, não precisa ter a mesma compreensão. Isso pode ser, inclusive, Abraão, eu simulo escuto algumas situações com estudantes sobre religião mesmo, né? Aquela pessoa que disse que teve um milagre, já chegou isso para mim, gente, uma pessoa que disse que teve um milagre, né? Na sua religião aí, né? E abandonou os tratamentos, porque acha que está curada. Estou falando de Ocidente, certo? Pessoa não indígena, né? Tem diabetes, ela tinha diabetes, né? Abandonou o tratamento, né? Porque está curada. Eu, Bruna, para mim isso não faz, eu não acredito nisso. Eu, Bruna, não acredito, né? Isso me impede de fazer uma construção compartilhada? Não, né? Porque se eu tento me colocar ao lado dessa pessoa em empatia, eu não consigo me colocar no lugar dela porque eu não tenho a mesma crença dela, eu não acredito nesse milagre, né? Mas se eu me colocar ao lado dela, né, e tentar, né, pelo menos chegar próximo da compreensão dela do que é isso, do porquê que ela acha que está curada, eu tenho mais chances de conseguir cuidar dela melhor, né? Então, Abraão, isso é muito importante o que você falou, porque
isso é um exercício de empatia, né? Isso é uma das coisas que surgiu na minha dissertação. E é por isso que é muito mais difícil a gente fazer empatia com o que a gente desconhece totalmente, que é a população indígena. Então, é muito compreensível para aquela médica, muito maravilhosa que ela era, ficar completamente angustiada e não conseguir mesmo. Porque para ela aquilo aí nunca foi uma coisa próxima, né? Então, eu tenho muita dificuldade de fazer empatia com aquilo que é contra o que eu acho, né? E no caso indígena, é invisível. Eu nunca nem soube como é que funciona isso, não sei nem onde, nem como é que, né? Então, eu não consigo me colocar no lugar de alguém que eu nem conheço. Por isso que eu preciso conhecer antes, para eu conseguir me colocar ao lado. Porque senão eu não vou conseguir me colocar, né? Então, esse é o movimento da construção compartilhada. Porque o respeito, eu não me coloquei ao lado dele. Eu só tolerei, certo? A construção, não, eu me coloquei ao lado. Não é que eu acreditei na mesma coisa que ele acredita, mas eu me coloquei ao lado, eu fiz empatia. E consegui, né, tentar articular as duas compreensões, né? Aí, Gabriel traz um outro conflito, tá vendo? Que não tem nada a ver com indígena, não indígena. Que é o tal das prescrições, né, que a gente foi pressionado a fazer muitas vezes, por muitas questões, né? E aí, uma coisa que eu fiz muita aula, Gabriel, sobre essa discussão, né? De como utilizar uma ferramenta que a gente usa, que, enfim, é uma ferramenta ocidental, que tem todas as questões, né? Dá para a gente mudar ela, que vocês vão aprender ainda, que é o método sentado na pessoa, mas é o que eu tinha de recurso para conseguir tentar lidar com essas questões, né? Primeira coisa, essa pessoa que veio me tensionando a questão do kit Covid, ela acredita naquilo. Por isso que ela me pediu uma medicação que não era adequada. Agora, sim, tudo bem. Uma coisa é eu dizer assim, não pode kit Covid, não funciona, não sei o quê, tal, acabou. Pronto, tchau, né? Conflito, né? A outra coisa é eu dizer assim, tá bom, você quer esse kit Covid aí? Toma esse kit Covid aí, pronto. Fica de boa, né? Tchau, vai embora. A outra coisa é eu dizer assim, da onde que vem essa crença do que ela tem no kit Covid? O que fez ela acreditar nisso? E aí vocês vão aprender um negócio chamado experiência de doença, que explica, que me fez dar uma olhada, inclusive para os tios, para as tias de zap, né? Para entender por que esse povo está nesse negócio. Porque a gente acredita no que a gente quer acreditar. Né? Então, imagina, gente, eu estava lá naquele medo todo da pandemia, de saco cheio, muitos idosos, né, isolados, né, entristecidos de ficar o tempo todo dentro de casa, né, com muito medo, e aí vem uma resposta, vou tomar ivermectina para prevenir Covid. Nossa, pode estar errado o que for, mas essa é a resposta que eu precisava, então eu vou acreditar nisso. Né? Na verdade, o que leva à crença, eu vi muitos médicos, gente, muitos médicos que no começo eu fiquei com muita raiva de alguns, porque eu acho que alguns é mau caráter mesmo, né? É do mal mesmo, né? As intenções são das piores, mas outros, uma colega médica, ela estava assim, desesperada com esse negócio de kit Covid, que tinha que prescrever, que tinha que ensinar os alunos a prescrever. Depois eu fui entender, gente, ela estava morrendo de medo. Ela estava vendo gente morrer todos os dias. Então, para ela, era inadmissível não ter o que fazer, era inadmissível não ter o remédio. Né? Então, por mais absurdo que fosse, por mais não comprovado cientificamente que fosse, aí isso é exercício de empatia. Né? Para mim, não faz o menor sentido. Né? Nunca prescrevi, né? Não faz menor... mas eu tentei me colocar ao lado dela. O lugar eu não consegui, né? Mas do lado eu consegui. Poxa, ela vivencia isso todo dia, ela está com medo. E a gente médico não ter controle sobre as coisas, porque a gente não é treinado a isso, e por isso que essas situações mágicas, obscuras, novas, elas são muito desconfortáveis, porque a gente é treinado para ter controle sobre as coisas, aí chega um negócio que a gente não tem controle, que a gente não tem remédio, que a gente não sabe, no começo lá, né? Não sabia direito o que era, né? Então, isso é extremamente desconfortável para a medicina e para os médicos. Não dá para a medicina, que é construída para ser herói, né? É muito difícil admitir assim, eu não sei. Eu não tenho controle, né? Não vai dar certo, né? Vai dar errado, né?
Então, assim, é difícil admitir, né? A nossa formação, ela é egóica demais, né? Então, eu percebi isso. Né? Então, o que eu precisava discutir com ela, na verdade? Como é que ela trabalha esse medo, para ela não precisar ficar desesperada com kit Covid, né? Então, os pacientes que estão nesse movimento que você falou, né? Vem daí, né? Então, como é que eu discuto o medo? Ao invés de eu ficar discutindo que o kit Covid é ou não é não sei o quê, se funciona ou não funciona, se dá certo ou não dá certo, né? Como é que eu acolho esse medo e discuto? Aí eu mudo. Aí meu plano, minha construção compartilhada vai ser a seguinte. Então eu percebo que a senhora está muito angustiada, tem que ficar dentro de casa. E está com muito medo por conta das situações que a senhora já viveu, de parentes próximos e tal. Como é que eu gostaria muito, olha a empatia, eu gostaria muito que existisse remédio que te deixasse mais tranquila, né? Como não existe, né? Tem uma outra forma que eu posso fazer para que você consiga ficar um pouco mais tranquila, sem precisar do remédio? Isso é compartilhado. Você vê que eu não neguei o que eu acho. Eu continuo achando que não funciona e não vou prescrever. Mas eu entendi. Aí ela fala assim, doutora, eu tenho medo de piorar. Se eu piorar, eu posso te ligar? Pode. Então, mudou. Pronto, ela precisa me ligar. Ela queria uma segurança de que ela não vai piorar. Então, mudou. Né? Então, eu consegui aliar, né, o medo dela, da onde que vinha, do que eu achava que era recomendado fazer ou não. Né? Então, eu não neguei o que eu acreditava. Né? Então, essa é uma questão. Mas isso é uma disputa de modelo. Você falou do preconceito, né, Gabriel? Isso é uma disputa de modelo que a gente tem até hoje. Né? Perceber isso, que eu posso não saber, que eu posso não ter controle, que eu preciso, inclusive, eu posso aprender com a pessoa que chega para mim, para eu cuidar dela. Porque ela tem que me ensinar, sim, porque ela já cuida de outras coisas, né, há muito tempo, de outras formas. Né? Isso ainda é uma questão muito delicada dentro da medicina. Né? A gente sofre, sim, preconceito nesse sentido. Em relação ao indígena, inclusive, essa discussão que eu estou fazendo aqui, ela é, às vezes, muito vista como se a gente fosse... já escutei isso muitas vezes, né? Se a gente fosse assim, tipo, entendesse que o indígena é uma figura maravilhosa, que todos são... Né, que toda a compreensão da cosmovisão indígena, eu tenho que acreditar, né? E que eu tenho que cuidar de... Enfim, parece que eu falo babá de indígena. Já escutei esse termo. Babá de indígena, né? Olha para vocês verem o grau de preconceito que tem nisso, né? Tanto comigo quanto com o próprio indígena, de achar que é uma pessoa que não sabe o que está fazendo, né? Que é uma pessoa incapaz, né? Então, sim, ainda existe isso. Mas quanto mais a gente ocupa esse espaço, quanto mais a gente tem pessoas indígenas dentro do curso de medicina para dizer isso, que é melhor do que eu estar dizendo, né? Na verdade, né? É bem melhor, na verdade, né? A gente pode mudar isso, e tem mudado, né? E aí o João traz essa coisa da lógica do sistema de saúde, se a gente não pode fazer mais mal do que bem, e eu falei que a origem do sistema, como o sistema entrou nas comunidades, foi nessa lógica mesmo. Por isso que você não vai me dar o remédio, não, mas você só serve para isso. Né? Eu estou querendo isso foi um conflito, eu estou querendo fazer educação em saúde, discutir com as pessoas, e às vezes as pessoas dizem assim, não, mas a gente só quer o remédio. Porque você branco só serve para isso. Né? Por quê? Porque foi essa a forma de relação com o não indígena, que o João falou muito bem, que é de escambo, que é de troca. Né? E quando o serviço de saúde entrou, ele reproduziu isso. Né? Ele não construiu uma coisa diferente. Nós estamos aqui, não é para trocar e tal, é para entender como é que vocês acham que a gente pode contribuir com vocês, como é que a gente vai. Né? Então, a entrada ela já não foi, ela foi do mesmo jeito que foi a invasão do Brasil. Né? Então, esse mesmo movimento, achei bem legal você usar esse paralelo. Né? E aí sim, porque o sistema de saúde é um sistema cultural também, por si só. Então, se eu entro, e da forma como eu entro, eu posso causar dano, sim. Como a gente já viu, muitos danos sendo causados. Né? Inclusive, a redução, como vocês tinham falado antes, que o José tinha colocado, a redução das práticas tradicionais de cuidado, sim. Né? Em muitas comunidades. Não se usa mais chá, não se usa mais não sei o quê, nem se acredita mais. Os jovens não acreditam mais nisso, não fazem mais esse uso. Né? Porque a gente causou dano. Né?
Por isso que a minha compreensão pessoal sobre isso é que, e é uma perspectiva, inclusive, do movimento indigenista, né, é de quem está quieto não se deve mexer. Né? Só entrar em comunidades indígenas mais isoladas quando for chamado. Né? Mas, em outros contextos, já era. Então, a gente vai né, ter que pensar da mesma forma como a gente está colocado aqui. Né? Uma coisa que diz muito sobre isso, gente, é essa discussão que eu fiz de planejamento familiar. Né? Muitos profissionais transpuseram o mesmo planejamento familiar que eles faziam na atenção primária não indígena na cidade, fizeram igualzinho, chegaram lá e colocaram igualzinho em área indígena. Né? E aí causa os problemas que causam. Né? Então não teve essa em algumas comunidades. E aí já foi. Se já foi, eu também não vou chegar lá e dizer assim, não, vocês têm que voltar agora, que é um outro movimento de preconceito. Não, mas vocês não são indígenas mais não, vocês não usam chá, vocês não sei o quê, né? Vocês têm que agora voltar a usar chá. Mas quem disse que quer? Né? Esse indígena não deixou de ser indígena porque ele não usa mais chá e mais folha e mais não sei o quê, né? Ele não deixou de ser indígena. Ele continua sendo indígena. Só que ele é um indígena do jeito que é agora, né? Então, eu não chegar lá e dizer que tem que voltar a usar chá, não sei o quê, também não é um caminho, também é ruim do mesmo jeito, porque, de novo, eu estou impondo coisas, né? Diante do que está agora, como é que a gente pode fazer? A gente acha que voltar ao resgate de algumas práticas pode fazer bem para a comunidade? A gente acha. Então, vamos sugerir isso e ver o que as pessoas acham disso, né? E não ficar dizendo que não é mais indígena porque não faz mais uso de chá, né? Então, vocês verem, um movimento ou outro, ele não é compartilhado se ele for desse jeito, né? Então, para a gente também não folclorizar essa discussão, que é uma coisa que se faz muito com a discussão, é de folclorizar. O indígena, não sei o quê, que planta e não sei o que lá, e tá. Não, peraí, eu estou falando de quais pessoas que são diversas, que têm diferentes perspectivas de mundo, têm diferentes necessidades, têm diferentes desejos, né? E eu preciso dialogar, assim como é diferente eu dialogar com qualquer pessoa, dentro de uma pessoa mesmo. Eu tenho perspectivas diferentes. Né, de várias coisas. Isso, José, né? Isso vai servir para qualquer situação, né? Uma outra inserção minha, por exemplo, é em comunidades e ocupações urbanas de João Pessoa, em que eu tenho uma vulnerabilidade imensa, né? E aí vem um outro movimento de, além de dialogar sobre essas coisas, vem um movimento de revolta, que vocês tinham falado antes, de raiva, né? Por estarem sem acesso às coisas, né? E aí eu vou ter que motivar essas pessoas juntas a lutarem pelos seus direitos, né? Que é o que os indígenas já fazem, né? E isso eles fazem há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, essa é uma questão que faz com que a gente consiga sustentar até hoje e não ter tido o extermínio total, né? Porque o movimento indígena é um movimento organizado, né? Então, para eu cuidar dos indígenas, eu preciso fazer essas coisas que eu estou falando, individualmente, aqui com a minha equipe, aqui na minha comunidade, mas eu fortalecer e apoiar o movimento indígena, para mim, é um trabalho médico. Para mim, isso é cuidado, né? Eu estar motivando e fortalecendo e apoiando o movimento indígena, né? Como eu estar apoiando o movimento por moradia em João Pessoa, eu estou cuidando dessas pessoas quando eu apoio esse movimento por moradia. Né? E aí eu estou pensando numa perspectiva individual para uma perspectiva mais coletiva. E para finalizar, eu acho que é isso que é a minha experiência, né? É pensar que essas coisas elas passam pela relação mais individual, na relação de cuidado mais médico-paciente, médico-comunidade, né? Mas passa também por questões que vão para além do nosso consultório, né? E que precisam articular outros atores, que precisam articular outras coisas, e na minha compreensão, né, precisa sair desse lugar para ajudar as pessoas a, né, verem como é que elas podem cuidar delas mesmas junto com a gente, né, e lutando pelos seus direitos, no caso da população indígena, por um território adequado, né, por um território, vocês viram aí as últimas mobilizações indígenas, né, e que essa é a perspectiva, né? Eu preciso de terra para ter saúde, né? Eu preciso
de condições adequadas de viver para ter saúde, no caso indígena, é terra saudável, né? Beleza, gente? Acho que é isso. Obrigada aí pela... Não sei se ficou meio complexo ou bagunçado, mas Pedro me convidou ontem, eu fiquei meio tentando sistematizar aqui, que é bastante coisa. Aí qualquer coisa, vocês podem também entrar em contato, quem tiver mais interesse, quiser discutir mais alguma coisa, fico à disposição. Oi, gente, boa noite. Bruna, nós que agradecemos pela sua fala, pelas experiências riquíssimas que você trouxe para nós essa noite. Eu fiquei tocada, principalmente quando você fala sobre essa questão da escuta, né? Que é só quando você escuta que você consegue reconhecer quais são as práticas de cuidados que aquelas pessoas já têm. E só a partir daí é que é possível construir de forma compartilhada esse tratamento, né? Eu achei isso incrível. Principalmente quando você fala sobre as populações de rua. É uma coisa que me toca bastante, né? Porque eu pesquiso nessa área de educação sobre drogas, movimento antiproibicionista, então achei incrível essa ideia que você traz de reconhecer o protagonismo das pessoas nas suas práticas de cuidado. Então, eu queria te agradecer demais, dizer que Pedro, ele teve que dar uma saidinha antes do final da aula, então ele pediu para nós finalizarmos aqui. E eu acho que eu falo por todo mundo, né? Quando eu digo que foi muito bom, foi maravilhoso. E você trouxe experiências de uma forma, assim, que só se a gente vivenciasse, né? Acho que seria mais profundo, seria mais real. Então, foi incrível. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. E até a próxima terça. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.